vocês falassem um pouco sobre o R1, como que funciona, o a gente R2... bem esclarecidinho, que a gente sempre faz depois um corte, o né, sobre isso. R3, como funciona. Então, cada um, como que o R1 roda, se é mais na obstetrícia, se é mais na gineco, o R2, o R3, e falar um pouco dos ambulatórios que tem na residência em si, que é da parte da ginecologia, que a obstetrícia é alto risco materno, né? Sim. Então, a nossa residência é no hospital geral, né? Então, tem todas as especialidades dentro do hospital, enfim. A parte da obstetrícia é alto risco materno. Tem o alto risco fetal também, porque a gente tem acesso ao UTI neonatal, então acaba que tem o risco fetal também, mas é mais o alto risco materno. O R1, na verdade, tiveram algumas mudanças recentes nessa escala, por questão de horário, de profissional, enfim. Mas o nosso R1, a gente ficava todos os dias em enfermaria de manhã, então a gente passa a visita na enfermaria, De R1 obstetrícia. de obstetrícia. Todos os dias de manhã com uma rotina, né? Com um staff junto ali com você na rotina. É um momento muito bom, assim, é um aprendizado exponencial, eu diria assim, porque é uma enfermaria muito rica, tem muitas patologias, são gestantes de alto risco mesmo, cardiopatas, enfim, que às vezes até precisam de unidade de terapia intensiva, a gente passa a visita na unidade de terapia intensiva, R1. Então, assim, eu acho que é um conhecimento exponencial. Lógico, você precisa muito mais de ajuda ali no R1 do que talvez nos outros anos, quando você passa ali dos outros anos, né? Mas você acaba olhando o trivial como algo básico, né? Porque você já vê tanta coisa complicada que você olha o básico como básico mesmo, né? Então, basicamente, o R1 fica ali de manhã, né? Na enfermaria da obstetrícia. Hoje, eles já começam a fazer também ultrassonografia. A gente tem horário de ultrassom obstétrico. Tem horário de esteroscopia e o resto é ambulatório de ginecologia geral. Então, o R1, ele hoje em dia é até mais diversificado do que era na nossa época, né? E um dia de plantão. E um dia de plantão. A gente tem todos os residentes têm um dia fixo de plantão. 12 na horas. semana. 24 horas. É uma porque são poucos, né? Então é 12 dia, 12 noite, Não, geralmente. 24 horas. E Direto. esse que tá no 24, ele tá liberado do ambulatório que ele tava. Vocês turno. Vocês Um têm turno. um Um pós-plantão, aquele dia. off pós-plantão. Um turno de off. Pode passar. Sim, e final de semana a gente divide escala, né? Entre nós 6. Então, menos o R3. O né? R1, o R2 e o R3 vão ter 24 horas de plantão. Sim. Isso. O R3 só não passa final de semana. Aí fica R1, R2, 4, né? Pessoas. É porque são poucos, né? São só 6. Mas podia fazer assim, né, vamos melhorar a vida dos residentes. Fazer 12 horas dia, 12 horas noite, né? Segunda dia, quinta noite, terça dia, né? Mas isso depende muito do grupo todo, né? Assim, E eu acho que quando você tenta conversar com o grupo, mela tudo. Não, deve ser mais também burocrático do próprio hospital mesmo, de ter o residente, enfim, não sei. Eu acho que... Mas 24 horas é puxado, né? Puxado. Muito... pra qualquer um, assim, é puxado. Então, o R1, né? Foi isso, eu acho que... Basicamente, obstetrícia. Basicamente... mas... Agora, Tem um pouco de gineco. não tem problema, não. Fica à Então, vontade. mescla... hoje em dia, como ela falou, o R1, ele tem uma vivência até maior de gineco, talvez o que a gente teve, né? Já o R2, isso aumenta exponencialmente, né? Aí o R2 começa a rodar em PTGI, né? Hoje em dia até o R1 roda um pouquinho, mas a gente tem muito PTGI muita PTGI no R2. A gente tem, na PTGI, a gente tem ambulatório de patologia cervical, separados. Patologia cervical, patologia vulvar e infecções vaginais, para tratar as infecções de difícil controle, né? E a gente tem uroginecologia no R2 também. Nossa, bem rico, né? Tanto a parte clínica, fazer o ambulatório em si, quanto urodinâmica. E a cirurgia da uroginecologia já vai para o R3. O R2 fica com a cirurgia da PTGI. Ele é responsável pelas cirurgias da PTGI. Isso. PTGI você está envolvendo a patologia cervical e a vulva. Isso.
aqui. E aí Hoje quem faz vulva lá é o quê? É a professora Isabel. Isabel. E a professora Suzana As Aide. duas, né? As duas fazem o vulva. ambulatório, o espaço físico é o mesmo? Ou não? Sim, é o mesmo. E na ginecologia, no segundo ano, a gente também tem ambulatório de gineco-endócrina, com o professor Ivan. E a gente tem... na sexta-feira é um pouquinho de tudo. A gente faz pré, pós-op. Então, mescla bastante. A sessão científica de vocês, tanto da obstetrícia quanto da Deve ser gineco, separado, né? É totalmente separada. Então, na ginecologia, é mesclado a apresentação de artigos científicos com aulas de professores. Os professores... Toda semana? Toda semana, na sexta-feira pela manhã. A gente inicia com a apresentação dos casos cirúrgicos da semana. Então, tem a oportunidade de todo mundo discutir... O que operou e o que vai operar. Exatamente. Discutir as indicações também de cirurgia. Depois, tem uma aula, que pode ser ou de um professor ou de um residente, né? E aí, ou pode ser uma apresentação de um caso clínico, mas sempre tem. Tem o canal, então. Toda semana tem. Sagrado lá. E Toda sexta-feira. os professores todos participam. Sim, a gente tem um coro bom na sessão de ginecologia, sim, principalmente. E a obstetrícia também tem o seu canal periódico? Tem a sessão que já é terça-feira, e aí a gente apresenta temas na obstetrícia. A gente apresenta alguns casos clínicos mais complexos, prematuridade, mais essas coisas, né? Os temas mais frequentes, mas na obstetrícia as sessões às vezes são substituídas por simulações. A gente faz simulações com manequins, a gente tem um centro de simulação lá, faz simulação com manequim, e mais recentemente a gente iniciou fazendo simulações com atores para fazer diagnóstico diferencial de doenças mais prevalentes, emergências obstétricas, é bem interessante. Como é que é isso? Então, Isso é novo? Isso é recente, foi esse ano. Einstein. Eu fui ter um curso lá, é com ator. Não, sim, eu entendi. Mas como é que é prestado esse tipo de serviço? São atores mesmo? Isso é um serviço que a universidade compra? Olha, agora nós temos os atores. Não, isso foi organizado pela nossa coordenação de obstetrícia. Foi ela a responsável pela organização. Não é recurso da UF, né? Foi um recurso pessoal dela. E aí ela fez organizou uma simulação com esses atores contratados, né? Sim. E se faz uma simulação de um caso clínico mesmo, e a gente tem que fazer o diagnóstico diferencial. Você vai fazer com perguntas. Então, na realidade, deve ser assim, né? Ele passa um vídeo de uma mulher que se faz como se fosse um paciente, então a gente vai ter um assunto sobre SOP. Ela vai falar, doutora, eu tô com isso, então. Não, gravado. Na verdade, eles criam cenas, né? Os atores, eles atuam ali. Como se fossem os pacientes. Eles vão mesmo, né? Isso. A do presencial. Não, é que do Einstein, quando eu fiz, era literalmente um paciente, ator, mas era gravado no... Como é a prova do TEGO. A prova do TEGO você faz, tem os legal. atores. Então esse é presencial, ele vai. Sim. Vou exemplificar como foi a última. Um ator era técnico em enfermagem, chamava a gente como a médica responsável pelo atendimento. A gente entrava na sala, tinha uma família, uma gestante que estava com quadro clínico X. A gente tinha a oportunidade de fazer a anamnese, a solicitação de exames. Nessa solicitação de exames, a gente entregava a solicitação e vinham os resultados daquilo que a gente pediu. E a gente tem que fazer o raciocínio clínico e conduta. É uma simulação real, né? Real. Muito legal, muito Porque bom. Acho que a gente vinha fazendo antes, que se mantém ainda, né? São simulações com manequins para urgência obstétrica. Tipo, a gente faz na SOGESP, etc, né? É legal, muito legal. Isso eu não sabia, não. Mas você sabe que na prova do TEGO é assim? Tem. A segunda fase, né? A prova prática, né? Por isso que você gasta uma grana, hein? Você tem que ir para São Paulo. Acho que em São Paulo. Elas fazendo o teste de progresso, vocês têm que só fazer o quê? A prática.
Mas exatamente Passou, né? isso. Você tem que passar alguns dias lá, porque você vai para um evento de simulação mesmo. Sim. Tem Já vão todo estar preparadas, então. Já. Provavelmente quem está preparando vocês exatamente por Pra isso. isso, né? E o R3? Então, o R3 é que é centrado mais na parte cirúrgica, né? Sim, a gente tem 2 dias de cirurgia geral, assim, né? Então, a gente tem segunda de manhã e segunda à tarde. Vocês Quarta. dividem bloco cirúrgico com o hospital. O centro Sim. cirúrgico. Centro cirúrgico. Dividem. Dividem. Então, Tem que ter o URO, horário, cirurgia sim. geral, Sim, né? tem que sair no mapa, né? Digamos Exato, assim. Sim. Segunda de manhã, segunda à tarde, quarta de manhã, quarta à tarde. E terça de manhã é a cirurgia da PTGI, né? De patologia cervical, que na maioria das vezes é administrada ali pelo R2, não pelo R3. Então, o R3 fica segundas e quartas, né? O dia Cone, todo. Bartolinite. E sexta na esteroscopia cirúrgica. Sexta tem um horário de esteroscopia cirúrgica também, de tarde. Então, basicamente, as cirurgias, os R3 participam de todas as cirurgias. Todas, acho que acontecem. R2 entra em campo? A gente tem até horário em centro cirúrgico, a gente entra em campo dentro daquela escala que a gente está escalado, né? Se você tiver no ambulatório de uro, não dá para ir para cirurgia. Existe a escala. 3 meses você vai rodar no centro cirúrgico. Sim. Então, aqueles 3 meses... É bem A gente controladinho por conta da quantidade de residentes, Sim. né? Não dá pra ficar em falta, talvez, um ambulatório. Não, Só uma cheio, pergunta, dá. então, para esclarecer. No R2, eu fico muito limitado à PTGI, eu não entro em campo Só de uma esterectomia. Entro. É, Por exemplo, mas tem no uma meu Eu entro rodízio... como segundo auxiliar. No como meu rodízio orientador. atual, eu tô como segunda. Eu entro em campo no horário de segunda-feira pela manhã. Eu tenho um horário cirúrgico. Tá. É Então, destinado e você só para as entra cirurgias. sempre Como segundo auxiliar, porque os dois R3 operam juntos, né? Na E presença o do... staff não entra. geralmente entra, né? Mas para auxiliar, mas eles são responsáveis ali pela Às vezes cirurgia, entra né? quando tiver importante. Então, quer Isso. dizer, o ano que vem vocês duas estão mandando ali. Isso. Nós vamos operar juntos. Segunda de manhã, segunda de tarde, quarta quarta de manhã, quarta de tarde. E sexta à tarde. Quarta à tarde são basicamente cirurgias da uroginecologia, né? Então, cirurgias vaginais, cirurgias de incontinência, enfim, né? É um horário dedicado basicamente a isso. E os outros horários são cirurgias gerais, assim, né? E é tudo Ginecologia geral. CIGEG. Sim. Sim. É regulado. Vamos entender um pouquinho porque a gente também faz uma métrica, né? É muito comum nos hospitais universitários você ter mais baixo fluxo em relação aos hospitais municipalizados ou federais, cirurgia. em termos de volume, né? Hoje vocês estão fazendo... Tá bom o volume? Porque vocês são duas só residentes, né? Sim. Mas vocês acham Então, bom praticamente o volume? vocês operam tudo. Sim. Sim. E Da- você da diz enfermaria. volume de gineco, obstetrícia, tudo? Não, de Não, gineco, não, mais. Porque a obstetrícia a gente sabe que porta aberta sempre sobra pro residente alguma coisa, né? Ainda mais com poucos residentes. Já que você que falou da obstetriz, quer dizer, vocês desde o primeiro ano já estão sabendo fazer cesariana. Sim. Isso é uma prática comum em qualquer serviço. Sim. Que é a primeira cirurgia que vocês começam a praticar. Depois, no segundo ano, já tem o PTGI, cesariana, continua, né? Obviamente, os outros procedimentos obstétricos, mas a cesariana é o principal. E no terceiro ano é que realmente vocês entram no mundo cirúrgico, Sim. não é isso? Sim. Você já auxiliou ali no segundo ano, sim. na segunda-feira de manhã. Sim. Mas aí vocês... E aí tem a duplinha lá. Ele quer saber o volume. Eu quero saber disso assim, só. vocês estão preparadas para quantas esterectomias, para quantas... Enfim, vocês dividem isso, vocês têm isso, essa métrica é percebida pelos seus R+. Como é que estão os seus R+. Então, porque assim, como a gente, a gente até falou disso um pouco, que não dá pra, vocês até comentaram que não dá pra vocês estimarem muito bem isso.
É porque, por exemplo, Ipanema, que é muito forte em cirurgia, ela já vem aqui com os dados e as métricas já prontas, falando, olha, tem tantas 1000 cirurgias que eu já fiz no ano. Mas porque eles têm foi o que ele falou, o universitário é um pouco mais restrito. Mas a gente sabe que vocês já me falaram que vocês não têm essa métrica muito bem. Mas, assim, mas elas operam mais porque vocês são só duas. Não, mas se vocês acham que é bom, é suficiente... Bom, pensando assim, nos horários que a gente tem na nossa grade, né? Então, eu acredito que seja uma cirurgia por turno apenas, né? Então, seriam umas 3 esterectomias por semana, aproximadamente, onde os 2 R3 participam da cirurgia, se revezando, né? Mas, além disso, existe um convênio com o Hospital Estadual dos Lagos, onde eles estão saindo para operar também, né? Até porque a gente levou um tempo com um baixo fluxo. Então, essa... Vocês estão indo ou eles de lá eles estão indo. Aonde é isso? Os R3, no Hospital de Estadual do Saquarema. Saquarema. Isso. Eles estão indo operar lá para aumentar um pouco... Desculpe, quando você falou estão indo, é os seus R+. Meus R+, porque não é... vai, né? Ainda Isso. Aí, nesse período, vocês E tá estão rolando a cirurgia lá, vocês que operam? Eles vão outro dia. Eles vão outro dia para agregar. Eles não deixam de operar é para aumentar o número, né? Então, eles vão lá e eles fazem mais... conversando com a nossa R3, ela falou que eles fazem lá cirurgias de uma complexidade menor, esterectomias em pacientes com menor complexidade, e na UF, cirurgias em pacientes mais complexos. E isso faz com que tenha uma visão dos dois mundos e um volume bom de cirurgias, sim. Entendi. É satisfatório para uma conclusão, né? Sim. Ótimo. Então, vocês têm segunda manhã, tarde, quarta-feira amanhã, à tarde é urogineco, cirurgia vaginal. E sexta esteroscopia cirúrgica. E sexta nesse serviço? Não. Só de mastro. Só de mastro. Vocês vão... O pessoal, como tem... Geralmente, quando tem, sempre difícil, pega um, né? Sempre alguém consegue pescar um da residência, Alguém né? da residência de vocês tem um olhinho brilhando para mastro? Eu tô rodando ainda, né? Agora é meu rodízio, exatamente agora é meu rodízio. Mas quando... São quanto tempo? 6 semanas? 8 São 3 semanas? meses. 3 meses, é bastante. É bastante. Mas quando tem R4 de mastro no serviço, acaba que vocês não fazem tanto. Sim. Faz mais eles. O meu não tinha R4, tinha muita mastologia, tipo assim, muita mama pra fazer. Aí saiu muita gente querendo fazer mastro, porque você faz. Você é o residente, é tudo do residente. Quando tem R4, acaba que você só fica ali auxiliando, né, muito. Mas assim, o serviço de mastro lá é bem encantador, sabe? Elas são fantásticas. Né? É um serviço extremamente cheio. Né? É um serviço extremamente cheio. E assim, elas são extremamente dedicadas àquilo, sabe? Elas parecem mesmo. E tem uma super paciência de ensinar a gente, enfim. É um serviço muito organizado. É encantador, né? É de brilhar os olhos, assim. Alguém que tem uma afinidade rodando lá pode querer mastro, sim. Sim, porque é um fluxo grande de pacientes, né? E é um serviço muito bem feito, e tem sessão clínica, eles têm sessão para discutir os casos dos pacientes, sessão teórica com a oncologia, então é uma coisa bem, bem forte. Assim. É uma especialidade à parte. É uma especialidade à parte. Mas ela falou, quem gosta de mastro, né? Assim, é uma paixão, literalmente. Vocês estavam falando pra gente do teste progresso. Vocês estão fazendo, né? Para fazer o TEGO. Sim. Certo? Vocês veem importância no TEGO? Qual a importância que o TEGO é para vocês? Ou porque vocês são da UF. Porque tem essa característica, né? Quando a gente trabalha num hospital ou faz uma formação dentro do hospital universitário, a gente vai sendo doutrinado, transformado, né? Vai impregnando. É do DNA da universidade, né? Fazer pesquisa, ensino, pesquisa, a extensão, enfim. E geralmente quem presta prova para o TEGO tem sempre uma visão mais acadêmica, tá querendo um título um pouco diferenciado, porque vocês, terminando a residência de vocês vão ter o RQE, vão ter o título de especialista.
Então, Que, qual a como é que importância? vocês Vocês veem estão isso? apresentando trabalho? Já apresentaram? Quantos trabalhos já apresentam? Vamos falar aqui, ó. Aqui é para vocês, é o papo De do vocês. A gente residente. tem muitos. A gente acaba tendo muito esse viés de trabalho, né? Não pesquisas grandes, Sim. enfim, mas assim, a gente leva sempre trabalho para congresso, vários trabalhos, ainda mais que somos poucos, então a gente consegue se unir ali e fazer um único trabalho bem feito, enfim. Então a gente realmente tem esse viés de trabalho, tem muitos casos diferentes, então a gente sempre tem uma coisa mais inédita, uma coisa diferente que nunca foi vista. Eu acho que a gente tem muito esse Bom, viés, bom. né? E, assim, em relação ao Tego, eu acho que vem disso, da influência, né? Você termina sendo envolvido, né? Pelo hábito dos residentes de fazerem a prova, pelo hábito da preceptoria de recomendar a prova, de trazer importância pra gente. A gente fez no R1, né? Fez no R2 também, e pretende fazer prova prática, pretende Vocês buscar têm esse prova título, sim. semestral, assim, Avaliação do serviço. A gente tem provas trimestrais. A cada 3 meses a gente Da tem uma gineco. prova. Dos dois, na verdade, da obstetrícia também. Todas essas apresentações de casos, de é temas, uma eles são pontuação. avaliados durante as sessões, né? A gente tem provas escritas, discursivas, né? Então, isso também conta. Cada 3 meses a gente tem. A gente tem essas simulações que acabam sendo umas provas práticas, né? E durante os plantões, a gente tem a coordenadora, de vez em quando, aparece e faz uma avaliação do nosso atendimento no plantão, de como a gente está no plantão, de como a gente está operando, né? De procedimentos básicos, tipo colocar uma sonda, enfim. Coisas assim, ela avalia também. Ou pede pro preceptor do plantão avaliar a gente. Legal. Acho que é uma característica do nosso serviço, não sei se por ser em si um hospital universitário, de ter uma carga teórica grande, assim, né? A gente tem que estudar muito, né? Isso é bom e, por um lado, é pesado, né? Ter prova trimestral da obstetrícia, da gineco, a gente tem que estudar. A gente não pode passar pela GO, pela especialidade, sem estudar. A gente tem essa obrigação. Motiva também, né, a crescer um pouquinho. Se a gente, às vezes, fica sem prova, a gente fica um pouco mais... não vou estudar isso agora, né? Isso motiva.